Nosso assunto hoje é cinética química. Nós vamos começar com a questão de cálculo, em seguida nós vamos conversar um pouco também sobre a parte teórica de catalisador, da parte gráfica, da parte teórica também, para você entender a superfície de contato, a temperatura, a concentração do reagente, o que aumenta a velocidade de uma reação. Porque cinética química é cinética, vem de cinema, de movimentos de foto. Então nós vamos estudar cinética química, já temos aula aí no nosso blog de cinética química, hoje teremos uma outra aula com assuntos, primeiro de cálculo, nós vamos lembrar aqui a parte de velocidade, depois nós vamos falar sobre a parte teórica. Então acompanha a primeira questão aí na telinha de cinética química, acompanha aí. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com um consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Então, como lá no Enem, o estudante vai ler novamente, né, a questão, então vamos fazer novamente a leitura. Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Então, isso é uma questão tradicional, questão de Enem, de vestibular, que ele dá a velocidade de uma substância e pede de outra. Ora, a questão envolvendo é a água. Nós sabemos que a água é H2O. E nós sabemos que para formar água eu tenho hidrogênio no reagente e oxigênio. Então, para responder essa questão, primeiro eu tenho que montar a reação, tá? Montando a reação, eu coloquei aqui, ó, H2 mais O2, formando H2O, ok? Depois eu tenho que balancear, você pode balancear da melhor maneira que quiser, pode ser com esses números, o que importa é que são números proporcionais. Eu coloquei esse balanceamento aí, ó. Coloquei 2, agora 2 com 2H2 forma 4H2, observe que no produto eu tenho 4 hidrogênio, oxigênio eu tenho 2, aqui eu tenho 2, então essa equação está balanceada. E observe que o dobro de H2, tá certo? Para cada 1 mol de O2, reagem 2 mols de hidrogênio. Então, a equação química, eu vou apagar aqui de novo, deixa eu só entrar aqui no computador, eu vou apagar, e como é que a gente resolve essa questão? Primeiro eu monto a equação de formação da água, H2 mais O2 formando H2O. Depois eu tenho que balancear, balanceei, ficou assim, 2H2 mais 1 O2 formando H2O. Observe, vestibulando, que para cada 1 mol de oxigênio, reagem 2 mols de hidrogênio. Vai para cá, para cá, para cá. Por isso que é importante balancear, tá certo? Porque o balanceamento ele serve para mostrar a quantidade de mols que reagem com a quantidade do outro. Então lá, para cada 1 mol de oxigênio, reage ao mesmo tempo quantos mols de hidrogênio? 2. Então isso significa que no mesmo instante, se 1 mol de oxigênio reagiram 2 mols de hidrogênio, significa que isso vai ocorrer ao mesmo tempo. Se vai ocorrer ao mesmo tempo, significa que a velocidade do hidrogênio tem que ser maior, porque ele tem que reagir 2 mols de hidrogênio, vai reagir com 1 mol de oxigênio. Então, olha lá, volta aí a telinha. Então, para cada 1 mol de oxigênio, vão reagir 2 mols de hidrogênio. Então, isso significa que a velocidade do hidrogênio vai ser o dobro, tá certo? Então, olha só, vamos voltar para a questão. Essa questão você não pode perder lá, vestibulando, ó. Olha aí a nossa dica aí para vocês, tá? A formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mol de oxigênio por minuto. Então, se a velocidade do oxigênio foi 4, tá certo? A do hidrogênio, perdão, tem que ser o dobro. Por que tem que ser o dobro? Porque lá na reação, ó, só apagando aqui para lembrar de novo, quando eu coloquei a reação da água, H2 mais O2, formando a água, quando eu balanceei, ó, para 1 mol de oxigênio, reagem 2 mols de hidrogênio. Então, a velocidade do hidrogênio tem que ser maior, porque ao mesmo tempo que reage 1 do oxigênio, vão reagir 2 do hidrogênio, ao mesmo tempo. Então, a quantidade do gás de hidrogênio é maior, então a velocidade dele tem que ser maior. Então, ó, lá no vestibular, você não pode perder. Se a do oxigênio foi 4 mol, a do hidrogênio vai ser 8, letra A, porque vai ser o dobro. De onde é que eu sei que vai ser o dobro, professor Luiz Carlos? Daqui, ó, porque na reação diz que para cada 1 mol de oxigênio reagem 2 mols de hidrogênio. Ok, vestibular? Para cá, para cá, para cá. Essa aula ainda não está no nosso blog, ela vai ser editada
daqui uns dias vai estar no nosso blog, você pode assistir, voltar, ok? E tirar mais dúvida. Mas essa questão é bem interessante e sempre vem essa questão de cinética química. Ele dá a velocidade de um e pede a velocidade do outro, ok? Aqui, voltando aí a questãozinha, acompanha aí, ó, bem rapidinho. Então, nós vimos que para cada 1 mol de oxigênio reagem 2 mols de hidrogênio. Então, se a velocidade do oxigênio foi 4, a velocidade do hidrogênio vai ser quanto? Como é o dobro, tem que reagir ao mesmo tempo, então vai ser o dobro de 4. 2 vezes 4, a velocidade do hidrogênio vai dar 8. Então, resposta, letra A, a velocidade do hidrogênio, 8. Ok, vestibulando? Vamos para cá, para cá, para cá, vem comigo. Nós vamos agora fazer mais uma questão para vocês sobre essa parte de velocidade, colocando um pouco de número de cálculos. Daqui a pouco a gente vai para a parte teórica e vamos ver também um videozinho aí para fixar melhor essa parte de cinética química, certo? Então acompanha a questão aí, vestibulando, na telinha. Amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico a diversas concentrações e temperaturas, havendo total dissolução do metal e desprendimento do hidrogênio gasoso. Observe os seguintes resultados. Aí deu aí o resultado. Ele deu uma tabela com a massa do magnésio e o tempo para dissolver. Ok? Então, 2 gramas de magnésio, nessa primeira experiência levou 10 minutos. 0,40 gramas de magnésio ou 0,4, tanto faz, vestibulando, 0,40 ou 0,4 ou 0,400. 0,40 levou 2 minutos. 0,40 levou 1 minuto. 0,50 gramas levou 1 minuto. Isso aí foi os dados. Aí ele pergunta, em qual caso a velocidade média da reação foi maior? Então, ele deu aqui essas 4 reações, a 1, a 2, a 3, a 4, e perguntou em qual delas a velocidade da reação foi maior. Então, deixa eu só apagar aqui, vestibulando. Então, essas questõezinhas são questões que vêm no Enem, e a gente vai resolver como? Observe que aqui, ó, a massa de magnésio foi 2 gramas, tá certo? O que é que acontece? Se foram aqui 2 gramas em 10 minutos, então essa velocidade ela foi lenta, porque dissolveu 2 gramas em 10 minutos, tá certo? Então, significa que ela foi lenta. Ele perguntou qual dela foi maior. Então, a primeira dissolveu uma massa maior do que a segunda, do que a terceira, do que a quarta, mas levou um tempo enorme. Então, não posso olhar só para a maior massa. A maior massa é a da primeira experiência. Eu tenho aí, tá certo? 2 gramas em 10 minutos. Eu não posso olhar só para a massa. Eu tenho que olhar para a massa e para o tempo. Então, essa primeira levou 10 minutos. Observe que das 4, a mais rápida vai ser a quarta, porque ela dissolveu meia grama em 1 minuto. Então, essa aqui foi a que teve a maior velocidade. Então, quando ele fala em velocidade, eu tenho que olhar para a massa e tenho que olhar para o tempo. Então, a maior massa com menor tempo foi exatamente o item 4, a quarta experiência. Você não precisava nem fazer conta, era só usar o raciocínio, ok? Então, voltando aí, deixa eu só apagar aqui. Ele deu as 4 experiências, aqui, ó, as 4. E perguntou em qual dela a velocidade é maior. Eu não posso olhar só para a grama. A maior massa, a maior grama foi na primeira experiência. Mas foi o maior tempo, 10 minutos para dissolver 2 gramas. Observe que nessa quarta, 0,5 gramas ele dissolveu em 1 minuto. Ali levou 10 minutos para dissolver 2 gramas. Então, qual a maior velocidade? Essa quarta, você não precisava nem fazer os cálculos. Mas, se quiser, você dividir a massa pelo tempo para ter uma ideia, ok? Então, a maior velocidade está no item 4, dissolveu 0,1 grama, a maior massa em 1 minuto. Aí ele perguntou a letra B também, ó, em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio? Mostre como chegou a essas conclusões. Então, lógico que o Enem agora não tem essa parte de tudo de marcar, mas é importante que a gente aprenda aqui, porque para você marcar lá, você tem que ter aprendido. Então, é importante também que a gente faça aqui questões subjetivas. Então, voltando aqui, ó, eu coloquei a reação, está até faltando aqui o Cl2, mas não precisava colocar a reação, tá certo? Você ia observar que ele perguntou o que na letra B, ó, deixa eu só apagar. Ele perguntou, ó, em qual experiência, só apagar aqui,
Ele perguntou, em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio? Ora, eu vou, nesse caso aí sim eu vou olhar só qual é a maior massa. Onde foi que tinha mais magnésio? De todas as experiências, na primeira, que tinha 2 gramas. Então, se na primeira tinha maior massa, quem tem maior massa, o magnésio, vai formar o maior produto. Então, como ele perguntou, em qual caso desprendeu-se de maior quantidade de hidrogênio? Ora, se o problema diz, olha o que diz o problema, amostras de magnésio foram colocadas em soluções de ácido clorídrico a diversas concentrações e temperatura, havendo total dissolução do metal e desprendimento de hidrogênio, tá? Aí ele deu as experiências. Então, se o hidrogênio, se eu só apagar, se o hidrogênio veio do magnésio, a maior quantidade de hidrogênio que vai aparecer desprendida vai ser exatamente quando eu usar a maior massa de magnésio. Então, nesse caso, eu só iria olhar a maior massa do produto formado, do hidrogênio, ela depende da reação do magnésio no reagente. Então, onde tiver a maior massa de magnésio, vai dar o maior produto. Então, resposta do primeiro experimento que tem a maior massa. Vai para cá, para cá, para cá, a gente aprende estequiometria. Se eu tenho um magnésio reagindo com ácido clorídrico, e aí liberou o gás hidrogênio e formou o cloreto de magnésio, tá certo? Então, o que é que me interessa lá? Me interessa as maiores quantidades, porque se eu colocar 2 gramas de magnésio, vai desprender uma massa maior de hidrogênio. Se eu colocar 200 gramas, vai liberar muito mais. 200 gramas de magnésio vai liberar mais hidrogênio. Se eu botar 2 toneladas de magnésio, vai liberar mais produto, mais hidrogênio. Então, ele perguntou das experiências, qual vai liberar a maior quantidade de hidrogênio. Então, voltando lá para a telinha, das 4 experiências que ele deu, vai liberar maior hidrogênio, aqui consumir, lógico, aqui eu botar maior quantidade de magnésio. A que botou maior quantidade de magnésio foi a primeira. Na letra A, eu não ia olhar só a quantidade de massa, porque eu tinha massa e tempo, eu queria saber velocidade. Então, velocidade eu não podia olhar só a massa. Mas no caso da letra B, que ele perguntou em qual caso desprendeu-se maior quantidade de hidrogênio, então, lógico, por estequiometria, a gente sabe que seria a reação que tivesse a maior massa. Maior massa está aqui, 2 gramas de magnésio seria na experiência 1, ok? Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Então, nós vamos fazer agora uma parte de questões teóricas de cinética química e no final da aula a gente ainda volta para uma parte também de raciocínio de cálculo. É muito importante rever essas questões. Teve dúvida, o Enem está longe, só vai ser lá em outubro, final de outubro, você pergunta a seu professor, a seu colega de turma, e lembrando que essa aula daqui uns dias vai aparecer aí o nosso blog, daqui uns dias essa aula vai ser editada, vai estar no nosso blog, mas você já pode ir lá no nosso blog, tem mais de 800 aulas e já tem aula lá de cinética química comigo, tá certo? Comigo, com o professor Dilermando também, com outros professores também aí de química. Então tá aí o nosso blog aparecendo aí, ó, na telinha, lá você já encontra outras aulas de cinética química, tá certo? Mas lembre-se que essa aula daqui uns dias vai estar disponível também para você. Vamos para mais uma questãozinha aí para vocês. Acompanha aí na telinha, ó. Em uma reação, o complexo ativado, aí, letra A, possui mais energia que o reagente ou os produtos, age como um catalisador, sempre forma produto, é composto estável, possui menos energia que o reagente ou produto. O Enem vem assim, ó. O Enem hoje é um exame nacional, é um vestibular, é um exame, e ele vem com 5 alternativas para vocês marcarem, ok? Então, a gente colocou aí uma questão típica do Enem, lógico que a gente simplificou aqui o enunciado, geralmente o Enem coloca aí mais algumas linhas, mas nós vamos explicar o que vem ser isso daí, e explicar também as alternativas, lembrar o que é catalisador para vocês, ok? Que é importante lá para o nosso Enem, tá certo? Então, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, questão que fala sobre complexo ativado. Para explicar catalisador, complexo ativado, produto, eu acho que um dos caminhos, tá, é mostrando a parte do gráfico. Então, olha aí na telinha que eu vou fazer aí um gráfico para vocês, tá? Aí na telinha, acompanhem. Vou botar um gráfico aqui de energia, tá certo? Energia. E o outro gráfico aqui conhecido, que seria o caminho da reação, tá certo? O caminho da reação. Vocês veem isso em sala, ok? E vamos supor que uma reação lógica, ela para acontecer, vamos colocar um reagente e o produto. Eu não obtenho o pão na padaria sem ter a massa antes. Então eu começo com o reagente e depois tem um produto. Eu vou
botar que a energia do reagente está aqui em cima, a energia do reagente, e essa reação, ela ocorreu, vamos supor, com esse gráfico assim, tá certo? É assim que são representadas as reações químicas graficamente. Lógico que esse ponto aqui final vai ser a energia dos produtos, né? Aqui eu vou ter o produto, tá certo? Aqui eu vou ter o produto, onde eu estou assinalando, e aqui no início eu vou ter o reagente. De cara, vestibulando, você tem que pegar um gráfico desse lá no Enem, você sempre que pegar um gráfico, você olha o que tem nas duas coordenadas, tá certo? Então aqui eu tenho energia e aqui eu tenho o caminho da reação, tá? Mas vai para cá, para cá, para cá. Se fosse um gráfico de geografia, eu tinha que ler o que tem lá, quantidade de moradores, letra B, do outro gráfico lá, receita que vai por Bolsa Família. Então você sempre tem que ler o que tem nos gráficos antes de ver a figura, porque tem gente que vê a figura e já desiste de olhar para a questão de gráfico e perde a questão de gráfico. E às vezes quando vai para o gráfico quer responder sem olhar o que tem lá nas coordenadas. Então, quando eu pego um gráfico, eu tenho que ver o que está no eixo Y e o que está no eixo X. É super importante que ali você começa a enxergar melhor o que significa aquele gráfico. Então, observa aí, voltando para o gráfico na telinha, esse gráfico, um exemplo que eu estou fazendo aí. Primeiro, esse gráfico eu sei que ele é isotérmico. Por que é isotérmico? Porque a energia do reagente está maior do que o do produto. Então, esses reagentes A mais B aqui vai formar os produtos C mais D, e o resto da energia, Luiz Carlos, foi para onde? Essa energia tem que ser liberada, tá certo? É o que a gente chama de entalpia, ΔH. Então, ela vai ser liberada. Então, essa é uma reação exotérmica, tá certo? Exotérmica. Vestibulando, exotérmica em função de quê? Exotérmica porque o reagente tem energia maior que o produto, tá certo? Então, o reagente tem energia maior que o produto. Se o reagente tem maior energia que o produto, forma o produto, essa energia tem que ser liberada. Ela tem que ir para algum lugar. Então, ela é liberada da reação, ela sai da reação, então ela é uma reação exo. Se fosse um gráfico contrário, se eu começasse com o reagente saindo lá de baixo e os produtos terminassem lá em cima, então ela ia necessitar de absorver calor, então ela ia ser endo. Então lembre-se para o Enem, toda vez que o reagente, a reação sempre, se aqui é o caminho da reação, aqui de onde parte é o reagente. Se o reagente tem energia, deixa eu só apagar, se o reagente tem energia aqui, maior que o produto, então ele vai liberar essa energia, ela é exotérmica, ok? Tudo bem. Esse ponto mais alto aqui, esse ponto mais alto, que vai me dar a maior energia no gráfico, é exatamente o que a gente chama de complexo ativado. Então, os reagentes, para se transformar no produto, eles têm que adquirir uma certa energia, ele tem que subir, ele tem que ganhar, ele tem que subir esse morro, que é o que a gente chama em sala de aula de energia de ativação, tá certo? Para se transformar no produto. E esse maior ponto de energia é o que a gente chama de complexo ativado. Então, na questão, voltando para a questão, em uma reação, o complexo ativado, deixa eu só apagar aqui, em uma reação, vamos apagar aqui, em uma reação, o complexo ativado, aí tem na letra A, possui mais energia que o reagente produto. Correto, porque o complexo ativado, como eu fiz aqui para vocês, é esse ponto do gráfico. Vai ser sempre um ponto que vai ter a maior energia. Então, se é esse ponto aqui, é quando o reagente consegue adquirir energia para se transformar no produto. Então, se esse ponto é o CA, é o complexo ativado, ele tem energia aqui maior que o reagente e produto. Então, sempre o complexo ativado tem energia maior que o reagente e produto. Então, voltando, em uma reação, o complexo ativado possui mais energia que o reagente e produto. Letra A, está correto. Ok? Então, eu vou voltar para cá, vou apagar esse gráfico, vou fazer novamente esse gráfico para a gente fechar esse assunto. Eu vou botar aqui um gráfico, que aqui tem energia, tá certo? E aqui é o que? O caminho da reação. O que está ocorrendo é o reagente se transformando no produto. Então, se ela sai daqui, aqui eu tenho o meu reagente. Aí, graficamente, ela sobe e se transforma no produto. Aqui eu tenho, aqui era meu reagente, esse ponto aqui é o complexo ativado. Sempre o ponto mais alto do gráfico é o complexo ativado,
que sempre vai ter uma energia maior que o reagente e que os produtos. Aqui seria o reagente e aqui seria o produto. Então aqui é a energia do reagente, aqui é a energia do produto. Então o complexo ativado ele sempre tem energia maior que o reagente produto. Então matando a questão, em uma reação o complexo ativado possui energia maior que o reagente e o produto. Agora, vestibulando, voltando aqui para o gráficozinho, tá? Observe que para o reagente se transformar em produto, eles têm que ganhar uma certa energia para subir esse morro, tá certo? Lógico que não é subir um morro, eu estou usando aqui uma didática para ajudar melhor ao aluno aí do primeiro ano, do oitavo ano, do nono ano, do pré-vestibular que está acompanhando a nossa aula, tá certo? Então, ó, ele tem que subir esse morro. Esse morro aqui, essa subida, é o que a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação, tá certo? Esse morro, deixa eu apagar aqui. Esse morro aí é o que a gente chama de energia de ativação, ok? Então deixa eu apagar aqui, apagar o CA, apagar tudinho aqui, e eu tenho aí esse morro. Então essa distância aqui, ó, daqui do reagente até chegar no complexo ativado, é o que a gente chama exatamente de energia de ativação, ok? Então esse pedaço aqui, ó, que eu tenho que subir, é o que a gente chama de energia de ativação. Energia de ativação, ok? Então, a energia de ativação é exatamente a diferença entre o ponto mais alto, complexo ativado, menos o H do reagente. É essa diferença que a gente chama de energia de ativação. Mas fulano, vai para cá, para cá, para cá. Se eu pegar gasolina é um hidrocarboneto, ela é formada por carbono e hidrogênio, é retirado lá do petróleo, aquela matéria que ficou lá na Terra durante milhões de anos, né, se transformou em uma substância química que tem carbono e hidrogênio, querosene, óleo diesel, gasolina, tá certo? Então, esse hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, a gasolina é um hidrocarboneto. Aí vem o oxigênio do ar. Se você botar uma gasolina aqui e vier o oxigênio do ar, eu tenho o hidrocarboneto, tenho um oxigênio, olha aí na telinha, eu tenho um hidrocarboneto, vamos supor aqui um C8, vou botar um CN qualquer, eu tenho um hidrocarboneto, tá certo? E tenho aqui a água, tá certo? A gasolina C8, tem gasolina C8, de vários, é composto por uma mistura de hidrocarboneto, mas vamos supor que eu tenho aqui a gasolina e tenho oxigênio, isso aqui me dá uma reação, que forma carbono com oxigênio, forma o gás carbônico, e hidrogênio com água forma o vapor d'água. É isso que ocorre no motor de um carro. A gasolina reage com oxigênio, forma gás carbônico, aquela fumaça preta que sai, e vapor d'água. Aí você diz, olha para cá, para cá, para cá. Professor Luiz Carlos, e por que se eu tenho a gasolina e o oxigênio, se eu botar a gasolina aqui e o oxigênio, por que ela não queima? Porque eu tenho o reagente, a gasolina, que é o hidrocarboneto, e tenho o oxigênio. Mas para ela queimar, eu preciso que os dois reagentes estão aqui, mas eu preciso vencer aquele morro, aquela energia de ativação. Se eu botar um fósforo lá, dando energia ao reagente, aí eles formam o produto. Então, é devido a essa energia de ativação, que ela é importante, que se não existisse ela, a gasolina e o oxigênio exposto aí ao ar, queimaria direto. Então, é devido a toda a reação ter essa energia de ativação, que ela pode ocorrer espontaneamente, ela pode ocorrer rapidamente ou não na natureza, porque ela vai depender desse choque entre as moléculas para se tornar uma colisão efetiva, aí sim o reagente se transforma no produto. Então, para eu obter o produto, não basta só ter o reagente, tem que haver o choque entre os reagentes. E às vezes é necessário ceder uma energia externa para que os reagentes se transformem em produto. Então, para ter o produto, não basta só ter os reagentes em contato. Eles têm que ocorrer a reação, os reagentes, né, entrar em contato, que eles vão batendo até conseguir adquirir uma energia e se transformar no produto. Então, por isso que o gráfico, ó, acompanhe o gráfico, ó, acompanhe lá na telinha, por favor. Está aqui o reagente, ó. Tá certo? A mais B, mas eles têm que adquirir uma certa energia para se transformar no produto C mais D.
E essa energia, esse morro que ele tem que subir, é o que a gente chama de energia de ativação. Por isso que a energia de ativação, ela dificulta formar os produtos. Aí, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, os químicos criaram uma substância chamada catalisador, que faz com que a reação ocorra mais rápida. Ou seja, ele baixa esse morro, ele baixa essa energia de ativação. E aí a reação ocorre com a velocidade maior ou com a rapidez maior, tá certo? Então, observa aí no gráfico, ó, eu coloquei aí no gráfico que A mais B, ele tem que subir esse morro. Então, o catalisador, ele diminui esse morro para que a reação ocorra mais rápido. Então, agora eu vou apagar tudo e vou fazer esse mesmo gráfico, vocês que acompanharam desde o início, eu vou fazer esse mesmo gráfico, está aqui a energia, tá certo? Aqui é o caminho da reação, que eu disse para vocês, e eu vou botar aqui, ó, o reagente é A mais B. E ele tinha que subir um certo morro, que é a energia de ativação, para se transformar no produto C mais D. Então, esse morro aqui, que ele tinha que subir, era o que a gente chamava de energia de ativação. Aí, os químicos criaram os catalisadores e estudam os catalisadores para que o catalisador, quando ele entra no gráfico no Enem, que pode cair lá no Enem, ele vai entrar e ele diminui, ele cria um novo caminho, ele cria um outro morro, uma energia de ativação menor. Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade da reação. E é o que diz lá na letra B, ó. Age como catalisador, que não era o certo, tá certo? Mas nós vamos aproveitar exatamente para falar sobre catalisador. Então, vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Vai para cá. Nós, dessa forma, quando você fala em cinética química, eu fiz as questões de cálculo, eu disse que ia falar teoricamente, falei sobre complexo ativado, que é o ponto mais alto do gráfico, de maior energia que as moléculas do reagente adquirem. Falei sobre catalisador, que o catalisador ele baixa esse gráfico, o catalisador ele aumenta a velocidade da reação. Mas não é só o catalisador que aumenta a velocidade da reação. Por exemplo, se você tem um ácido diluído em água e você colocar um dedo, não coloque não, mas só um exemplo, então esse ácido vai reagir com o seu dedo. Se o ácido for muito concentrado, a reação será maior. Então, quanto mais concentrado o reagente, mais rápida será a velocidade da reação. Quer ver outro fator que aumenta a velocidade da reação? A superfície de contato. Professor Luiz Carlos, o que é isso, superfície de contato? Se você pegar uma chapa de ferro e deixar na areia da praia, ela vai enferrujar. Mas se você botar ela dentro da água do mar, ela vai enferrujar mais rápido, porque o reagente, a água e a chapa, está tudo em contato ao mesmo tempo, então acelera o choque entre as moléculas do reagente e dessa forma elas vão se chocando até conseguir subir, até conseguir ter uma colisão efetiva, que é aquela vez em que as moléculas batem e aí elas já estão com energia tão forte que elas se transformam em produto, ok? Então, a isso daí a gente chama exatamente essa hora de colisão eficaz quando se transforma em produto. Quando o reagente se transforma em produto, aí nós temos a colisão eficaz. Agora, vestibulando, nós vamos ver um videozinho do sonrisal. Você vai ver o sonrisal inteiro dentro de um copo e o sonrisal quebrado. Como o sonrisal quebrado, triturado, as partes vão reagir mais rápido com a água, a velocidade da reação será maior, porque todo o reagente vai entrar em contato com a água. E o sonrisal inteiro, sem ser quebrado, a superfície de contato diminui, então ele reage mais devagar, tá certo? A madeira, para você queimar, ela demora mais, mas se for uma madeira toda raspada, quebrada, pedacinhos de madeira, ela queima mais rápido, porque os pedacinhos de madeira são reagentes com oxigênio, todos estão em contato mais rápido, então as moléculas vão interagir mais rápido e a velocidade aumenta. Veja aí no vídeo um sonrisal triturado, batido, eu peguei um sonrisal ainda no envelope, quebrei ele, quando abrir, num instante vai ocorrer a reação, mais rápido do que o sonrisal inteiro, devido à superfície de contato. Então vai passar agora um videozinho aí para você, nesse momento, e você vai observar aí, vestibulando, que a superfície de contato, ela influencia também no aumento da velocidade da reação, ok? Agora, como eu disse, o catalisador, ele vai fazer a velocidade da reação ser mais rápida também, tá certo? A diferença do catalisador fazer com que a reação seja mais rápida, porque ele cria um novo caminho. Observa aí, eu tenho 2 copos com água,
do lado, né, do seu lado esquerdo aí, eu coloquei o sonrisal inteiro e do lado direito o sonrisal quebrado. Observe, do lado direito já terminou a reação, ó. E o seu copinho aí do lado esquerdo, da sua mão esquerda, na mão do coração aí, ó, você vai ver que o sonrisal ainda está lá sendo dissolvido. Então, o copo do lado direito, ele foi mais rápido a reação, porque o sonrisal estava triturado, foi em pedaço, então aumentou a superfície de contato. Ó, observe que do lado esquerdo, o sonrisal ainda está lá dentro, não terminou, ok? Volta só um pouquinho aí, o finalzinho aí desse vídeo, para o pessoal observar. No final você vê que do lado esquerdo, ó, tá aí os dois, ó, coloquei nesse copo do lado direito o sonrisal em pedaços, ó, em pedacinhos, então ele ocorreu mais rápido. Veja que desprendeu muito mais gás, mais rapidamente do que do lado esquerdo, que ainda está lá o sonrisal sendo dissolvido, ó. Do lado direito já terminou, então na mão do lado esquerdo, aí no copo, na sua mão aí do coração, ó, o sonrisal, ele ainda está lá provocando a reação, ok? Então isso aí é devido à superfície de contato. Agora, vestibulando, nós vamos fazer mais uma questão teórica, observa aí, ó, do lado esquerdo ainda estava lá o sonrisal, nós vamos fazer mais uma questão teórica aqui e vamos passar um outro videozinho bem interessante, um pouco mais profundo sobre a parte de catalisador.